falar de fundos imobiliários? Fundos imobiliários, né, pessoal? A gente teve uma subida grande aí desde março de 2023. Total. O que aconteceu? Vocês acham que nesse momento tá caro? Com essa questão da Selic, a gente tem uma previsão de queda. O que vocês acham desse cenário? Subiu bastante esse ano, valorizou bastante, mas não é por isso que a gente vai deixar de investir. Afinal de contas, quando a gente investe em renda variável, fundos imobiliários, ações, o pensamento é de longo prazo. E com a queda da Selic, agora a tendência é que os fundos imobiliários se valorizem ainda mais, assim como as ações. Então, é claro que hoje a gente não encontra mais fundos imobiliários tão descontados como a gente encontrava no começo do ano. Mas, a meu ver, ainda é muito, muito legal investir, vale muito a pena para quem está pensando, é claro, no longo prazo. Construir uma renda passiva, para quem está investindo com pensamento de aposentadoria. Acho muito válido continuar investindo em fundos imobiliários. Eu continuo investindo, vou continuar aportando, mesmo com a alta, porque se a gente olhar para essa tendência de queda da Selic, a expectativa é realmente de valorização muito grande ainda da renda variável. Acho que essa que é a vantagem de você ter uma carteira com um monte de coisa, e não só fundo imobiliário. Então, por exemplo, no passado a gente estava aí com a Selic já quase 14%, e quem estava comprando fundo imobiliário quando eles estavam em baixa ainda, agora já viu uma valorização boa na carteira. Então, se você diversifica bonitinho, faz as coisas ali do jeito certo, você está sempre comprando as coisas num melhor momento. Mas é isso que você falou. Eu também sigo investindo em fundo imobiliário. Eu acho que essa alta que a gente teve do início do ano para cá tem a ver com a queda do risco dos fundos. Então pensa assim, quando que o imóvel vai valorizar? Geralmente ele valoriza porque a previsão do retorno, a previsão dos aluguéis é mais estável, mais confiável, aumenta essa previsão. E aí eu acho que esse é o cenário que a gente tem hoje um pouco mais, né? O Brasil está um pouco mais fértil, até pelas casas que fazem risco, né? Diminuir o risco do Brasil de dar um calote, entre aspas, pela transparência, por ter um plano ali de como é que vai pagar as contas. Então isso tudo acaba fazendo do Brasil um terreno um pouco mais fértil do que a gente tinha no cenário, né? Do final do ano passado. E isso faz com que a economia fique um pouquinho... não, acho que as ações vão também dar uma valorizada, as empresas vão lucrar mais. E a empresa que aluga imóvel, né? Sim. É a empresa que está lá no shopping, que está lá alugando o fundo imobiliário, o galpão logístico. Então, quando todo mundo começa a, entre aspas, ganhar mais dinheiro e fica mais confiável para as empresas lucrarem, os fundos acabam se valorizando também, se beneficiando. E aí isso tudo está correlacionado com a taxa Selic cair e os fundos virem subindo. Então, eu acho que assim, continua sendo um bom momento. Eu estava olhando aqui o IFIX, e a gente está no mesmo ponto do IFIX de antes da pandemia. Exatamente antes da pandemia, quando começou aquela derrocada, né? Dos fundos imobiliários, da bolsa, de tudo. A gente está no mesmo ponto que a gente estava antes da pandemia agora. Então, assim, pode continuar subindo, pode continuar estável, pode cair. A gente não sabe o futuro, né? Não, com certeza. A gente também tem outro fator a considerar, que é a possível aprovação de reformas importantes, como a reforma tributária. Já está se falando na reforma administrativa novamente, que estava meio engavetado, o Congresso está tentando desengavetar. Então já está nos noticiários novamente a reforma administrativa. E se aprovadas, de fato, essas reformas, é mais um gatilho para a valorização da renda variável, além da queda da Selic. Puxando o gancho da reforma tributária, Lê, uma pergunta que a gente recebe muito aqui, a Lei Diego. A questão da reforma tributária, a gente sabe que vai ter imposição de mais impostos também, né? E muito se fala sobre a questão de taxar as ações, os dividendos e os fundos imobiliários. Vocês acham que isso vai acontecer? Ou talvez ações tenha, fundos imobiliários não? Cada especialista tem uma visão. Quero saber a opinião de vocês dois. Eu acho que é possível, mas não é tão certo assim como muita gente está achando. Eu acho que muita gente está dando como certa essa tributação dos dividendos, das ações e dos fundos imobiliários. Eu não sei se o governo vai ter força para conseguir passar isso no Congresso, né? A gente tem que ver que já tem um certo ruído político ali, governo e Congresso, né? O governo já perdeu um pouco da força que tinha no começo do ano. Então, eu acho que é possível que tenha uma tributação, sim, mas talvez seja menor do que a que, né, está se estudando. E existe uma possibilidade de a gente acabar não tendo essa tributação. Só esperando para ver, né? Acho que é muito cedo ainda para
tirar Porque uma essa reforma conclusão é daqui antecipada. 4 anos, mais ou menos, que a gente vai ver o final, né? Demora também, não é assim. Exato. Toda vez que a gente vê, tipo assim, o dólar vai acabar, a gente vai começar a pagar 1000% de imposto. Toda vez que você vê alguma notícia assim, calma, respira, porque não geralmente acontece. Todo ano falam que o dólar vai acabar, que vai ter 1000 impostos, que vai ter... E não acontece geralmente nada disso, entendeu? Como inclusive a taxação dos investimentos no exterior. Exato. O governo mandou uma medida provisória para instituir a taxação. A medida provisória caducou, não foi analisada pelo Congresso. Aí agora o governo mandou um projeto de lei. O Congresso já está dizendo que não sabe se vai aprovar isso aí. Então, se a gente for deixar de investir pensando em possibilidades de aprovação de projetos que vão instituir uma tributação sobre esse investimento, a gente está perdendo uma oportunidade muito grande. Fundos imobiliários mesmo, acho que faz uns mais de 10 anos que se fala em tributar os dividendos e até agora nada. Quem deixou de investir há 10 anos atrás por conta disso, perdeu de receber dividendos isentos durante 10 anos. Exato. Então, E eu acredito que fundos imobiliários não serão taxados, mas é uma opinião minha pessoal. Até porque agora a gente tem esses fundos imobiliários do agronegócio, e se a gente colocar a taxação para os fundos imobiliários, vai ter que colocar o agronegócio no jogo. E nós temos hoje CRIs e CRAs, que ajudam muito o setor, tanto imobiliário como também do agronegócio, a financiar, a trazer empregos para o Brasil. E assim, o impacto de impostos é pequeno frente ao que eles geram de empregos, ao que gera de força para o Brasil. Então eu acho que foi o que você falou, o Diego e o Ale falaram, eu também acho que ainda tem muita água para rolar, não dá para esperar a gente ter esse impacto dos impostos.